Agora que a gente já conseguiu extrair o arquivo, é só executar o software e está pronto para o funcionamento. Então eu vou clicar aqui no executável 2 vezes, só esperar um pouco e pronto, ele já carregou o software. Né? Então aqui é a primeira mensagem, né? Eu não consigo utilizar o software enquanto eu clicar em OK, ó, ele trava, né, a tela. Então é apenas uma mensagenzinha de termos de uso falando sobre pirataria, né? Tem um código de rastreio no software caso você compartilhe para outra pessoa, você sofre um bloqueio, você tem os seus dados apagados, enfim, todas essas informações vocês irão receber por e-mail ou por WhatsApp. Tá? Então você lê aqui os termos de uso para ficar ciente, dá um OK, pronto. Tá? Uma orientação antes da gente começar a utilizar, essa janela aqui preta no fundo é o prompt de comando. Né? Então essa janela é a janela onde roda os códigos, né, de programação por trás do software. É ele que permite que o software, o sistema, carregue normalmente. Então, se você fechar aqui, o software também vai ser fechado. Né? Então, essa janela precisa estar aberta. Tá? Então, basta você minimizar e aí você pode utilizar o software do jeito que você quiser. Eu vou fechar aqui a pastinha, né, de programa e pronto. Né? Aqui a janela do software ela é livre, você pode utilizar da posição da sua preferência na tela. Né? Eu gosto mais centralizado, então vou deixar ela aqui mais no centro da tela. Tá? Então essa daqui, né, é a tela inicial, né, a tela de menu. Né? Então vamos começar aqui dando de forma sequencial. A primeira funcionalidade é cadastrar a avaliação. Né? Então você está lá com o seu aluno ou com o seu cliente, você já coletou, né, todos os dados dele e também já coletou as medidas, né, das 7 dobras cutâneas, e aí você vai fazer a avaliação física. Então o primeiro passo é você clicar aqui em cadastrar a avaliação. Quando você clica, ele já abre essa janela aqui, ela também é livre, você pode posicionar onde você quiser na tela. Então, ele abre essa janela e já aparece um trechinho aqui, um texto de orientação. Né? Preencha as informações abaixo e clique em resultado para gerar os valores da bioimpedância. Atenção, campos com asterístico aceitam somente números. Né? Então aqui é muito simples. Tá? Vamos fingir que eu vou fazer uma avaliação física para o aluno qualquer nome, Caio Henrique. Então, vou colocar aqui a data, certo? Como exemplo, eu vou colocar a data de hoje. E aí, para eu ir seguindo os campos, em vez de eu ficar clicando aqui um por um, é só no teclado você apertar o Tab. Então, apertei o Tab, ele passa, né, aqui para o próximo campo. Tá? Então, nome, eu vou colocar Caio Henrique. Tá legal? Avaliação. Então, repara que a avaliação está com asterístico. Então, eu não posso digitar. Né? Eu não posso colocar 1 ou 2. Não posso digitar. Ele só aceita número. Tá? Então, no caso do Caio Henrique, é a primeira avaliação, então eu vou colocar a avaliação número 1. Se fosse a segunda, eu digitaria número 2, se fosse a terceira, número 3, assim por diante. Tá? Então, primeira avaliação, número 1. No sexo, eu não digito, ele já está aqui, ó, clique para selecionar. Então, eu vou clicar, Caio do sexo masculino, cliquei masculino, dou um tab e vou dando sequência. Né? Idade, 30 anos, peso, vamos supor que ele pese 85 quilos. Tá? E pronto, agora aqui de tríceps até peitoral são as medidas, né, as 7 medidas das dobras cutâneas. Para facilitar aqui eu vou colocar tudo 10, tá? Para não ficar muito extenso. Então vou colocar 10, dou um tab e vou preencher os próximos campos. Tá legal? Um ponto importante é se você precisar digitar algum número, né, seja o peso dele ou as medidas, que as medidas sempre dá algum valor decimal, né, depois da vírgula, aqui no software você não pode utilizar a vírgula de fato. Você vai colocar ponto. Vamos supor que o peso dele seja 85,7, né? 85 quilos e 700 gramas. Você não vai colocar assim, 85,7. Né? Você vai colocar 85,7. Tá? A mesma coisa. Vamos supor que a medida do tríceps dele deu 12,5. Então você vai colocar 12,5. Tá legal? Sempre utilize o ponto, nunca utilize a vírgula, senão vai dar problema na hora de calcular. Tá? É o jeito que o sistema entende. Então, uma vez que eu preenchi todos os campos, basta, né, aqui no cantinho, nesse risco tem a barra de rolagem, é só você clicar e arrastar. Agora aqui ele já aparece um botão aqui, né, resultado de avaliação, e outro texto de orientação, em vermelho aqui. Ó. Os campos abaixo são automáticos, não preencher. Então aqui ele já traz aqui ó, massa magra, massa gorda e percentual de gordura. Que esses 3 campos são os campos automáticos, né? Então eu não preciso preencher nada. Uma vez que eu preenchi todos os campos aqui em cima, basta eu clicar aqui em resultado de avaliação e pronto, ele já trouxe aqui, ó, já calculou de forma automática, ele já trouxe, né? Massa magra, massa gorda e o percentual de gordura. Agora a gente pode clicar para gravar que ele vai salvar. Antes de gravar, eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Repara aqui, ó, que dentro da nossa pasta só tem esses 2 arquivos aqui, certo? O arquivo, né, das bibliotecas do código e o executável, não tem mais nada. Então fica reparando, olha que legal, quando eu clicar aqui,
para gravar, ó. Vou até deixar aqui do lado. Ó, agora fiz o cadastro e vou salvar. Então eu cliquei para gravar. Ele aparece uma mensagem aqui, ó. Avaliação cadastrada com sucesso. Se eu der um OK, olha que bacana. Ele gerou um Excel naquela pasta, né? Então, essa planilha, ela é a sua base de dados, ou seja, é a sua memória do seu software, né? Então, sempre que você cadastrar uma avaliação física, ela vai ficar salva nesse arquivo. Eu aconselho, é extremamente importante que você não mexa nesse arquivo. Mesmo que você tenha conhecimento em Excel, eu aconselho você não a mexer nesse arquivo, porque como ele é memória, você vai utilizar essa planilha, vai ser através dessa memória, dessa base de dados do software, que ele vai poder gerar gráficos, consultar avaliações, gerar PDF, excluir, né? Então você não mexe nela, tá? Pronto. É muito simples, né? Esse é o passo a passo para cadastrar a avaliação. Quando eu cliquei aqui para cadastrar, né? Recapitulando então, você clica aqui para cadastrar a avaliação, ele vai abrir essa janela, você preenche todos os campos, preencher todos os campos aqui embaixo, você clica para gerar o resultado e depois você clica para gravar para ele salvar, tá? Um ponto importante é, o próximo, vamos supor que agora eu queira de novo cadastrar para o mesmo aluno, né? Caio Henrique, só que agora é a avaliação número 2. Um ponto importante é atente-se ao nome, tá bom? Eu tenho que digitar exatamente o mesmo nome que eu fiz no primeiro cadastro, tá? Se por algum acaso eu colocar aqui, ó, Caio, eu coloco na primeira vez, eu digitei Caio Henrique com as duas primeiras letras em maiúsculo, né? Se eu digitar assim, por engano, né, Caio Henrique, com o H minúsculo, o software vai entender que é uma pessoa nova, tá? Então, na hora que você for comparar as avaliações, você vai perder essa avaliação porque ele vai achar que é uma outra pessoa, né? Ou se você colocar Caio Henrique um espaço no final, também tá diferente do que foi cadastrado. Se eu colocar um ponto, tá diferente do que foi cadastrado. Então, como dica aí, como boa prática, atente-se ao nome, né? Sempre uma sugestão que eu dou é utilize sempre o primeiro nome e o último sobrenome. E sempre as primeiras letras em letra maiúscula, né? Então, se uma pessoa chama Pedro Silva Pereira, você vai digitar aqui Pedro Pereira, né? Sempre com o nome e o último sobrenome e começando sempre com letra maiúscula, né? Se a pessoa chama Maria Isabela da Silva, você vai digitar aqui Maria Silva. Pronto. Então, se você sempre fizer isso, você já fica no automático, né? Você já gera esse padrão e não tem tanta dificuldade, tá legal? Então, esse é o passo a passo de como realizar o cadastro de avaliação.